Fala galera de Zascope, eu sou o Jonatas Leônio, mais conhecido aqui no Divinamente como Dr. Johnny, e você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque a gente quer aprender a pensar e sentir como Cristo, e hoje a gente vai falar sobre como controlar a raiva. Um dos principais problemas pelos quais eu sou procurado no consultório é a raiva. Muitos irmãos, muitas irmãs, muito sinceras, genuínas, tementes ao Senhor, que amam o Senhor, mas estão muito incomodados porque a raiva tem sido um problema e a raiva é perigosa, a raiva nos leva a pecar, mas a raiva não é pecado. Eu quero ler com você o texto de Efésios 4:26, que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então a ira, a raiva, não é pecado por si, mas ela pode abrir uma porta, ela pode abrir um espaço, ela pode dar lugar ao diabo. E a gente tem que tomar muito cuidado com a raiva, a gente precisa saber manejar a raiva. A gente precisa entendê-la como aviso. A raiva é um aviso e a raiva tem um propósito. Então, gente, a raiva é uma das 5 emoções primárias, que a gente já nasce com ela, a gente já nasce passando raiva, né? A gente já nasce com alegria, com tristeza, com raiva, com medo e com aversão. São as 5 emoções primárias. Então, ou nós aprendemos a lidar com ela, ou nós entendemos quais são os avisos que ela está nos trazendo, ou nós pecaremos e daremos lugar ao diabo. E o que a raiva quer avisar? Tem 4 situações mais importantes que a raiva nos avisa. Então, a raiva é uma emoção de aviso, é uma comunicação, é um comunicado de que é algo importante para você foi frustrado. Então, a raiva quer comunicar uma frustração, uma expectativa sua que não foi atendida. A raiva pode comunicar uma ameaça. Você está em perigo, tem alguém que está te ameaçando ou algo que está te ameaçando, então frustração ou ameaça. Uma interrupção, algo que você estava planejando e que é rompido, você de alguma forma é interrompido, isso pode ser transformado em raiva. E talvez o mais comum, injustiça. A raiva pode comunicar um sentimento ou pode comunicar uma percepção de injustiça. Então você vai lembrar aí de situações em que você se sentiu injustiçado. Inevitável. Isso é muito comum no contexto de família, no contexto de casamento, de pai e filho, no contexto de igreja. Se você nunca sentiu raiva, é porque você não se importa. A raiva é comum a tudo que nos importa. Se a gente se importa, se tem afeto, então afeta mais. E quando a gente se sente frustrado, ameaçado, interrompido ou injustiçado, a raiva vai aparecer. Porém, essa raiva ela pode ser potencializada por algumas situações. E aí eu queria deixar essas 4 situações como sinais de atenção, de alarme, porque senão a gente fica só combatendo o fruto e a gente não trata a raiz. E existem uma série de raízes que fazem com que a gente tenha mais problema com a raiva, que produza muito mais raiva e a gente vai ter muito mais dificuldade espiritualmente, e é muito importante tratar isso daqui, senão depois você vai ter dificuldade lá com a raiva, e tendo dificuldade com a raiva, você pode dar lugar ao diabo, e você pode pecar. Então, a raiva não é pecado, a raiva é um aviso, a raiva é um comunicado. Agora, o que você vai fazer com a raiva? E se você não prestar atenção aos sinais, aos avisos, aos comunicados, aí você vai pecar e você pode dar lugar ao diabo. Então, um primeiro aspecto, uma primeira raiz, um primeiro problema que pode estar relacionado à raiva são os transtornos de humor. Depressão pode gerar uma produção muito maior de raiva.
transtornos de ansiedade, um transtorno explosivo intermitente. Então, a gente chama de síndrome de Hulk. A pessoa tem explosões de raiva, perde o controle, igual o Hulk. É um dos transtornos relacionados à ansiedade. Transtorno bipolar é caracterizado também por alguns episódios de irritabilidade, de raiva. Então, transtornos de humor podem ser uma raiz aí, a pessoa tá lá tendo crises e explosões de raiva, e é importante que ela seja também cuidada e avaliada quanto à possibilidade de algum transtorno de humor. Segundo, esse me pega demais. Sono atrasado. Sono é um dos maiores geradores de raiva que a gente tem no nosso tempo. E nós nunca dormimos tão pouco. Você já deve ter me ouvido falar aqui no Divinamente. Pesquisas hoje mostram que nós dormimos, em média, 2 horas a menos do que os nossos antepassados dormiam 100 anos atrás. Essa interrupção de sono, essa privação de sono é uma injustiça que o nosso corpo nos coloca em ameaça e frustra a nossa necessidade de descanso que o próprio Deus nos deu. É o ambiente perfeito para a gente ter raiva. Sabe que muitos homens e mulheres de Deus dormem mal e aí tem muito mais dificuldade com emoções, com sentimentos que são avisos de que algo não está funcionando legal, mas não percebem essa correlação. Então, gente, o sono é importantíssimo, mesmo quando você não percebe, parece que não te afeta. Já tem pesquisa mostrando pessoas que se sentem bem, mas a gente vai comparar o desempenho social e emocional com pessoas que também se sentem bem, mas dormem bem, dormem o suficiente. Essas pessoas que dormem o suficiente, elas têm um desempenho social melhor do que pessoas que não dormem bem, mas se sentem bem. Então, dormir bem é necessário, sono é necessário, sono é importante, e sono atrasado pode ser uma segunda razão para produzir mais raiva. Terceira razão para produzir mais raiva: oscilações hormonais. E aqui, gente, não tem como não falar da TPM, né? A TPM, tensão pré-menstrual, mas isso não acontece só na tensão pré-menstrual, isso pode acontecer também nos períodos que antecedem a menopausa, naquele período do climatério, o período da menopausa propriamente dito, os puerpérios, período ali pós-parto ou periparto, antes do parto, porque são momentos de intensas oscilações hormonais. Com homens também isso pode acontecer, oscilações hormonais relacionadas à testosterona, relacionadas a hormônios tireoidianos. Então, é importante que, se está produzindo muita raiva, avalie. Será que não tem algum transtorno de humor? Será que o sono está ok? Será que não tem alguma alteração hormonal? E, gente, isso aqui não é desculpa para pecado, tá bom? Isso aqui é para gente cuidar da raiz, é para gente ter um cuidado inteiro, integral. E um quarto, sobrecarga e estresse. Nós vivemos a sociedade do cansaço, a sociedade da sobrecarga. Vivemos com mais demandas, mais tarefas, mais responsabilidades do que deveríamos. Sobrecarga de informação, infoxicação, excesso de informação na nossa cabeça. E isso gera raiva, sim, porque isso nos coloca nesse estado de ameaça. E a raiva quer gerar em nós uma resposta. Então, vamos entender. A raiva é uma emoção de aviso, está avisando que está acontecendo alguma injustiça, alguma ameaça, alguma interrupção, alguma frustração, e quer gerar em mim uma resposta, quer gerar em mim um movimento. Então, como controlar a raiva? Eu vou apresentar para você 4 técnicas que podem te ajudar nesses momentos de raiva. E essas técnicas vão ser melhor aproveitadas se você fizer esse trabalho de investigar as causas, se você olhar para a raiz também. Então, uma primeira técnica é a técnica RAIN, R-A-I-N, de chuva aí, né? O que você vai fazer diante da raiva? Então, o primeiro passo é reconhecer que está com raiva. Então, você vai identificar precocemente os sinais da raiva. O que acontece no seu corpo? Identifica que você
está com raiva. Reconhece a raiva. Não seja alguém que nem percebe o que está sentindo, que nem pensa no que pensa, que nem pensa no que sente. Então, se identifica. Reconhecer. É o R. Segundo passo aí é acolher ou aceitar. Aceitar a raiva, porque raiva não é pecado. Aceitar é diferente de negar. Então, é o oposto do negar. Eu posso negar que estou com raiva, eu posso fingir, porque eu sou crente, eu não posso aceitar que eu estou sentindo alguma coisa que não é legal, que não é agradável, e aí eu nego. E aí eu não devo negar o que sinto. O chamado do evangelho não é negue a si mesmo, é negue-se a si mesmo. Então, você aceita o que está sentindo, você acolhe o que está sentindo, para agora você poder transformar, para agora você poder fazer alguma coisa com ela. Então, ó, reconhecer, aceitar que está sentindo, isso não é pecado, você precisa entender ali o ponto de partida. O I, investigar. Lembra que algum valor, toda emoção é um comunicado, é um aviso de um valor importante para você. E agora você vai investigar qual é esse valor. O que está sendo afetado, o que está sendo injustiçado, o que está sendo interrompido. E, por vezes, a raiva vai mostrar para você que seu coração está desalinhado. Por vezes, a raiva vai mostrar para você que você está amando demais alguma coisa que não deveria amar. Gente, as emoções são maravilhosas ressonâncias dos amores. Elas nos ajudam a entender o que a gente ama, com o que a gente se importa e, por vezes, até identificar algumas idolatrias. Alguns amores que nós não deveríamos amar, alguns amores que nós amamos mais do que deveríamos amar, e aí será uma grande oportunidade. Gente, as emoções são uma grande oportunidade para a gente alinhar o nosso coração ao coração de Cristo. As emoções nos ferem, abrem o nosso coração, e aí é por isso que Paulo escreve: para quem você vai dar lugar? As emoções abrem espaço no nosso coração, você tem que dar lugar a alguém. Dê lugar a Cristo, porque saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. É isso que eu falo aqui no livro Divinamente, é alinhar o nosso coração ao coração de Jesus. Então, se você pode agora investigar, você vai olhar para os fundamentos, vai olhar para os seus valores e para os seus amores. E o N, essa técnica RAIN, é não identificar-se. O que é esse não identificar-se? É não apegar-se a isso porque você está sentindo algo, você não é algo. Você não é o que sente. Então não deixe a emoção que você sente te dar identidade, definir quem você é. Não, isso é o que eu sinto, mas isso não é o que eu sou. Você não se apega ao que sente, você entrega o que sente. Entregue tudo que sente ao Senhor. Então você pega aquilo como uma semente. Emoção é como uma semente. Então essa é a primeira técnica, a técnica RAIN. Você pode fazer isso aí quando você estiver com raiva. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Uma segunda técnica bem prática, a raiva, ela libera uma quantidade grande de adrenalina em nós. Então, a gente precisa também entendendo que debaixo de um ambiente de adrenalina, o nosso corpo está preparado para lutar. Os nossos músculos estão agora entumecidos, preparados para uma luta, para uma fuga. Então é importante que a gente mande algum sinal físico para o nosso cérebro de que a gente já pode agora relaxar. Então, algumas técnicas que envolvam a musculatura vão ser importantes. Por exemplo, a contração muscular voluntária. Você pegar grupos musculares, contraí-los. Por exemplo, você pode fazer isso com o braço, contrai e relaxa. Então, o relaxamento muscular manda um sinal para o seu cérebro de que você já pode desligar essa emoção da raiva porque você já respondeu, você já reagiu
e já fez um movimento. Uma terceira técnica que você pode usar é o próprio exercício físico. Diante da raiva, você ir fazer uma corrida, uma caminhada, algum tipo de luta. Se você tem problema com a raiva, fazer algum tipo de arte marcial, exercícios físicos repetitivos, uma academia, isso manda o sinal. Gente, emoção precisa gerar movimento. A palavra emoção no latim é movimento. Então precisa gerar movimento. A gente precisa se movimentar. A igreja, o corpo de Cristo, ela só é saudável porque ela se move. Nós precisamos ser uma igreja, e aí falando de nós como membros do corpo de Cristo, que se movimentam. Isso vai fazer bem para a nossa emoção, fazer atividade física, não ser sedentários. E uma quarta técnica é a técnica da respiração. Respiração profunda, respirar profundamente. Porque essa respiração profunda, essa respiração diafragmática, ela vai fazer com que o seu oxigênio equilibre e chegue lá no seu sistema acionador, aí no seu sistema límbico, onde está liberando essa quantidade de adrenalina. E é só você lembrar, quando você está nervoso, você está com raiva, você está correndo, fugindo, você hiperventila. Quando você precisa desligar esse mecanismo, você faz o mecanismo inverso, você respira profundamente. Respirar profundamente é a técnica mais rápida, barata e acessível. Você pode fazer em qualquer lugar. Então, o que você pode fazer? Um jeito de fazer isso. Respirar profundamente, contando até 3. Mantenha o pulmão cheio, insuflado, mais 3. Depois você vai soltar lentamente, contando até 6. Coloca a sua mão na barriga ali, você vê a barriga indo lá para frente. É importante nessa respiração diafragmática que a barriga vá lá para frente. Esse movimento vai gerar uma quantidade de oxigênio legal para chegar lá no seu cérebro, desligar esse sistema, desligar esse mecanismo que está acionado, vai gerar essa sensação de tranquilidade, de paz, vai desligar esse sistema nervoso simpático, não simpático de simpatia, mas simpático de muita emoção forte. Essas 4 técnicas podem te ajudar, claro que tem muitas outras técnicas, e é importante a gente ter essa avaliação mais profunda, mas eu gostaria de apenas, para encerrar, te lembrar que a raiva, que não só a raiva, mas todas as emoções, elas estão comunicando amores e valores. E nós somos responsáveis pelo que sentimos. Encerro com Efésios capítulo 4, irai-vos e não pequeis, porque se você deixar a raiva ser um sentimento duradouro, e o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, você não fizer nada com ela, se você for passivo diante da raiva, você vai estar dando lugar ao diabo. Então, aproveite a raiva. Abra espaço para o Espírito Santo de Deus. Não deixe a raiva governar o seu coração. Não dê lugar ao diabo. Fechou? Se te abençoou, você vai escrever aqui nos comentários. Irai-vos e não pequeis. E aí você vai compartilhar. Isso aqui precisa ser compartilhado, gente. Você não precisa nem mandar como indireta para aquela galera que mais padece de raiva. Aquela galera que sofre com a raiva, que faz raiva para você e que você faz raiva. Esse conteúdo precisa chegar lá no grupo da família, precisa chegar lá no grupo da célula, da igreja, precisa chegar no grupo do trabalho. Então, encaminha, compartilha, pega o link aí e compartilha geral. Curte também, curte, aperta no joinha aí para esse conteúdo poder chegar em mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não fez a sua inscrição para a conferência Dizascope, 11/11 na igreja da cidade em São José dos Campos, vai ser muito bom. Tenho certeza que vai valer muito a pena, então faz aí a sua inscrição e, divinamente, o link tá aí na descrição. Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você é uma cópia de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente Podcast.